você vai fazer as suas análises, como você deve se posicionar diante das oportunidades que o mercado vai estar te dando e você entender diante de como as equipes estão se posicionando dentro de campo. Primeiramente, uma análise ela se divide em três partes. Uma análise pré-jogo, uma análise em jogo e uma análise pós-jogo, beleza? Essa análise em jogo a gente costuma dizer que ela é análise em live, beleza? E como você vai fazer essas suas análises? Antes da bola rolar, você precisa entender diversos aspectos, tanto em relação a como a equipe está no campeonato, a como ela está nas últimas partidas, como que é o histórico dessas duas equipes, principalmente nos últimos 2 anos, porque a maioria dos jogadores estão lá no clube ainda, então isso pode impactar muito diante de como as equipes vão se posicionar naquela partida. E muitos pontos que poucas pessoas analisam são pontos cruciais também, como por exemplo, você sabe se aquela equipe aí ela está com algum desfalque? Você sabe que aquela equipe ali mudou o esquema tático? Você sabe se aquela equipe ali ela tem um jogo importante no meio da semana? É muito importante você entender todos esses aspectos, porque tudo isso influencia dentro de campo. Tudo isso vai influenciar diante da sua operação. Porque se você realizar uma operação, por exemplo, numa equipe da Premier League, que na quarta-feira ela tem um jogo de volta da Champions League, isso pode influenciar bastante no seu desenvolvimento. Por quê? Talvez ela não vai se expor tanto quanto a outra equipe que não vai ter um jogo no meio de semana. Então você precisa analisar todos esses aspectos. Eu gosto muito de analisar quanto tempo essa equipe está se deslocando para um determinado destino onde vai acontecer o jogo. Mas, Tilt, eu preciso analisar isso? Sim, como por exemplo na Copinha. Muitas equipes do Maranhão demoram 3 dias para chegar em São Paulo para jogar 2 dias depois dos jogos da Copinha. Ficam em hotéis não tão bons quanto as equipes grandes. Então, por exemplo, fisicamente, a equipe do Corinthians, que já é de São Paulo, ela tem uma vantagem muito maior do que a equipe que vem lá do interior do Maranhão. E isso você precisa analisar também diante da sua operação. Um outro ponto também que poucas pessoas analisam é em relação ao financeiro. Você precisa entender se aquela equipe está devendo salário, se aqueles jogadores ali estão recebendo em dia, se aquela equipe ali ela tem uma folha salarial muito diferente da outra equipe que está entrando em campo. Você precisa analisar todos esses pontos, porque o futebol não consiste somente nos 22 jogadores que estão em campo, não consiste somente em fazer gol. Tem todas as outras variáveis que podem influenciar no seu resultado. Então você precisa sempre entender isso e fazer essa análise pré-jogo. Antes de começar o jogo, você precisa sempre entender quais que são as características mais importantes dessas duas equipes. Por quê? Se você sabe que aquela equipe está muito bem no campeonato ali, ela é líder do campeonato, e a outra equipe está no meio de tabela, você com certeza vai pesar muito mais para a equipe que está no topo de tabela. Mas você sabe que essa equipe está no meio da tabela, ela tem um ponto muito importante, que ela é muito forte na bola aérea. O seu ataque é muito perigoso na bola aérea. E que essa equipe está no topo da tabela, o pior ponto dela, é o ponto que ela mais sofre, são as bolas aéreas. Você tem que entender. Você já parou para refletir que isso pode influenciar muito no resultado dentro de campo? E que se o jogo for 3-0 com 3 gols de cabeça do camisa 9 da equipe que está no meio de tabela, não deve te assustar? Você precisa saber qual é o investimento que você está fazendo. E é por isso que eu analiso muito cada jogo que eu faço. Eu passo horas e horas analisando cada jogo. Existe um site também que eu utilizo bastante que se chama WhoScore. Ele está aparecendo aqui na tela e é muito legal para que você possa analisar tanto os pontos importantes dessas equipes quanto os pontos negativos. Eu analiso tudo, tanto em relação à quantidade de chutes por gol que aquele centroavante dá, quanto em relação a cartões, tanto em relação ao árbitro que vai apitar aquela partida, porque essas duas equipes têm uma média de cartão muito alta e aquele árbitro que vai apitar aquela partida, ele já tem um costume de dar bastante falta e muito cartão amarelo. Opa, eu já posso pensar em investir no mercado de cartões. Então você precisa analisar todos os cenários. E você precisa, acima de tudo, botar na ponta do lápis todos os eventos que possam acontecer na partida. Você precisa fantasiar tudo o que pode acontecer. Lucas, como assim fantasiar? Você tem que se antecipar antes daquilo ali acontecer na partida, para que você não fique perdido na hora de você realizar a sua operação, se você quiser acompanhar essa partida em live. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma operação hoje do jogo entre Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. E você sabe que o Atlético de Madrid, mesmo jogando fora de casa, ele está vindo como favorito. E aquela cotação ali já te interessou bastante, mas não tanto quanto você quer. Você viu que a cotação do Atlético de Madrid está 1,60, mas você quer pegar uma cotação 2. Você já parou para refletir que se o Atlético de Madrid abrir o placar, você pode acabar não pegando essa operação? Então você tem que analisar todos os pontos. O Atlético de Madrid abriu o placar, como você vai se posicionar? E se o Atlético de Bilbao abrir o placar, como você vai se posicionar? E se o Atlético de Bilbao estiver muito melhor em campo, como você vai se posicionar? E se o Atlético de Bilbao tomar um cartão vermelho? E se o Atlético de Madrid tomar um cartão vermelho? E se o Atlético de Madrid abrir uma ampla vantagem no início da partida? E se o Atlético de Madrid botar 2 bolas na trave e o Atlético de Bilbao acabar abrindo o placar? Tem que se posicionar em todas as situações. Você tem que sempre imaginar como você vai se posicionar. Você sempre tem que imaginar o que pode acontecer para você saber o que você vai fazer quando aquela eventual ocasião acontecer na partida. Por quê? Se você já sabe o que você vai fazer, você vai ficar muito mais tranquilo para realizar uma operação muito mais certeira e confiante.